Do Senhor, Diácono Daniel, tudo bem contigo? Paz do Senhor, pastor Ricardo. Tudo bem, graças a Deus. Amém. Mais uma conexão bíblica, dando continuação à tricotomia. E vamos dar continuidade a falar sobre a alma. Mas antes disso, vamos orar? Vamos. Passa a palavra para o Diácono Daniel orar. Amém? E vou aumentar minha voz aqui, porque eu acho que eu estou falando muito baixinho. Glória a Deus. Vamos entonar aqui a nossa voz. Amém? Vamos lá. Obrigado, Senhor amado, Deus querido, por mais um dia. Senhor amado, mais uma segunda-feira, ó Deus. Jesus. Ó Senhor, muito obrigado pela tua graça, Pai. Muito obrigado pelas nossas vidas, ó Deus amado, e mais, Senhor amado, por assim dizer, meu Deus, esta fase, este ensinamento que o Senhor tem a nos trazer, meu Deus, que é muito rico, é muito gratificante, é muito edificante. Pai amado, que as nossas vidas possam, Deus, ser a cada dia consolidadas diante de Ti. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa cada vida, Senhor. Por onde quer, meu Deus, que esta live, que este estudo, ó Deus amado, venha percorrer. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa esta igreja, este ministério. Abençoa, Pai amado, todo aquele que precisa desta palavra, que possa encontrar, meu Deus, além daquilo que precisa, porque o Senhor é além das expectativas. Pai amado, a gente tem uma expectativa de uma determinada coisa e o Senhor nos coloca em outro determinado momento, em uma outra determinada situação, ó Deus. E nós só temos a agradecer a Ti, Pai, porque Tu és tremendo. Já que Tu és tremendo, Pai, te convidamos, ó Deus, a tomar, Senhor, parte como figura principal nesse lugar, meu Deus. Pai amado, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado. Nós somos apenas instrumentos, Senhor amado, diante daquilo que o Senhor tem para fazer e que o Senhor possa fazer da melhor maneira possível. Pai amado, para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. E vamos dar continuidade sobre o estudo da natureza tríplice do homem. Nós vamos continuar de uma forma resumida do que nós falamos na semana passada, sempre tocando no âmbito de como começamos, né? Sim. Nós falamos sobre a abertura nossa no livro de Hebreus, né? 4:12, e no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23. Vou pedir para o Diácono Daniel abrir no 1 Tessalonicenses 5:23. Ok. E depois vamos abrir em Hebreus 4:12. Porque o estudo de tricotomia, né, é o que nós cremos. Nós temos algumas situações que atrapalham na intimidade com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. A gente precisa conhecer a nossa formação, sabendo que há uma crença que o homem é dicotômico, então seria corpo, alma, ou corpo, né? Alma e espírito seria uma junção única, né? E nós lançamos o alicerce deste estudo baseado na informação para que a gente entenda o homem e a mulher caminhando de acordo com a palavra, de acordo com o Espírito Santo. E as limitações que isso traz, né, Diácono Daniel? Então, nós temos aí, só para dar um resuminho da aula anterior, nós estamos falando sobre a alma, que habita no corpo, e tem o espírito. Então, de uma forma resumida, o espírito é a dimensão do homem que lida com o âmbito espiritual ou com Deus, né? A parte do homem que conhece a Deus. E a alma é aquela parte que é a dimensão que lida o intelecto do homem, né? A formação do homem, até pelo DNA, pelas hereditariedades que o homem vem criando dentro do seu eu, e também
a vontade, a sensibilidade, né, que ele sente, o que ele pensa, o que ele raciocina, o que ele aprendeu na sua infância, o que ele aprendeu na sua adolescência. E a dimensão do corpo é um homem que lida com o âmbito físico, né? Sabendo que as outras duas partes são partes que a gente não vê, né? E a única coisa que a gente vê é o corpo. Então, pode ler. Tiago Daniel, 1 Tessalonicenses 5, 23. Depois... Ok. Aqui estamos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, a gente percebe que quando ele fala alma, corpo e espírito, de uma forma única, conservado, né? Eu lembro, como eu falei na aula passada, como se fosse uma pessoa, uma dona de casa, fazendo uma conserva. Ela coloca produtos dentro de um pote, depende do que ela vai deixar conservando e durando por muito tempo, alguma coisa que mantém isso a uma temperatura normalmente temperatura natural, né? Fora da geladeira, depende se você abrir, se colocar na geladeira, mas quando você não abre, é naquele momento, está sendo preservado, está sendo conservado. E dessa forma, a gente entende que o corpo, alma e o espírito têm uma relação de, é claro, né? Uma intimidade de unidade, né? Aquela intimidade de unidade, porque a gente vai passar situações que o corpo tem de fazer uma coisa, a alma quer fazer outra, e o espírito só está ali naquela dimensão esperando o que definimos. Digamos que seja um conflito de comportamentos. Exatamente. É como, vamos dizer assim, para a gente entender, é como um indivíduo dividido em 3 partes, Sim. Adotando comportamentos diferentes, conforme o pastor disse. E também com relação à parte da conserva, é algo químico, né? Há uma química e há algo de Deus, assim, para que a gente entenda. Se for, já que vamos partir por esta linha, a parte química, sim, a química de Deus é totalmente diferente. Com certeza. Essa que é o que eu gostaria de ter falado na aula passada e acabei acabei esquecendo. Então, mas olha, voltamos aí, porque a química de Deus, ela mantém uma neutralidade, né? Para que você, se você se alimenta desta química de Deus, vamos dizer assim, usando uma analogia da palavra, você que é salvo em Cristo Jesus, com aquilo que Jesus nos deu como selo, né, para permanecer aqui nesta terra até o dia que ele voltar, que é a terceira pessoa do Espírito, a terceira pessoa, que é de Deus, que é o Espírito Santo, a gente mantém uma conservação, né, sabendo que a gente vai ter dificuldades no mundo. Jesus disse que teremos problemas, teremos dificuldades, mas ele venceu todas elas, e primeira de todas, que era a mais preocupante, que era a morte, né? Então, no mundo temos aflições, sim. Temos dificuldades, sim. Mas nós temos o quê? Um modelo, que é o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, que nos traz o quê? Uma vida de perseverança, porque o cristão sabe que as coisas que nós vamos conquistar, temos aí um mundo espiritual que resiste, faz a gente ter uma certa questão de resistência, né? Falando em química, eu vou para a física, né? Tem coisa que dá um atrito, dá uma resistência, e você tem que se esforçar para ganhar isto, né? O cristão conquista no esforço, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus também nos declara em Mateus 28, conforme o pastor estava dizendo, a parte B do versículo: eis que estou convosco todos os dias, Amém, até o final. Amém. Essa é a certeza. Então, isso nos traz o quê? Uma segurança, uma grande segurança, um grande alento, né? Então, eu vou colocar meu dicionário aqui embaixo. Mas aí nós vamos para Hebreus 4, né? Sim. 12, também fala sobre essa
essa separação, essa estrutura da tricotomia. Esta divisão. Exatamente. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa intenção a gente tem como emoção, né, pastor? Se Sim. estiver errado, me corrija, por favor. Porque, vamos dizer assim, a palavra de Deus, a gente pode até olhar para o nosso testemunho, né, de vida cristã, de assim, quando nós conhecemos Jesus, parece que alguém foi lá falar com um homem de Deus ou com uma mulher de Deus, falou assim, contei a vida do Daniel inteira naquele dia. É quando a gente viu o Espírito Santo falando com a gente, que o Espírito Santo vem fazendo essa divisão, e o Espírito Santo, né, através da palavra, ela faz com que o objetivo que Deus tem para a nossa vida, que toda a humanidade seja seguramente salva e viva com Ele. Então, naquele momento, quando a gente ouve o homem e a mulher de Deus do outro lado falando com a gente, falando de coisas que só eu e Deus sabíamos, e começa a revelar, e começa a tratar o nosso coração. Então, a palavra de Deus sendo usada naquele homem, naquela mulher de Deus, ela faz o quê? Ela faz aquilo que apraz, porque ela, de uma hora, a palavra de Deus também diz que ela é um martelo, né? Sim. A palavra de Deus diz que é um martelo. A palavra de Deus também é um fogo. E a palavra de Deus tem alguns, né, adjetivos que a gente poderia colocar. Ela faz uma lavagem, mas também ela planta uma semente. E naquele momento, a gente cultua e fala assim, ô meu irmão, você contou na minha vida para o homem de Deus, a mulher de Deus que está ali, mas realmente às vezes nem é um pastor, nem é uma pastora. É um obreiro, um diácono, até um membro de uma igreja. Ananias, quando foi orar por Saulo, Ananias não fala que Ananias era o quê? Não fala que ele era um apóstolo, não fala que ele era um diácono, não fala que ele era o quê? Ananias, né? E ele foi lá... Um instrumento de Deus. Um instrumento, exatamente. E quando ele foi lá, é interessante no capítulo 9, que Ananias, né, que quando ele tem aquela conversa com o Espírito de Deus aqui naquele momento, ele faz uma certa resistência, mas ele vê que Deus tem um propósito, ele vai lá, ele, antes de abrir para começar a falar com Saulo, ele se apresentou e falou, aquele Jesus que te apareceu contigo, lá aonde dá a localização, a parte geográfica, lá na estrada para Damasco, ele diz agora, seus olhos sejam abertos. E o que aconteceu? Aconteceu o quê? As escamas caíram. Então, para saber que era o mesmo Jesus que falou com ele, e fala, Senhor, quem é o Senhor? Sou Jesus, aquele que tu me persegues. Então, o Espírito Santo conhece todas as coisas. O Espírito de Deus e a palavra de Deus, ela faz aquela divisão. Então, a pessoa entende que ela é mais penetrante, pegando uma forma física, né? Tem uma espada mais penetrante, corta, né? E aí ela faz o quê? Ela não só corta o corpo físico, abrindo as partes internas ou íntimas, mas ela faz o quê? Ela faz divisão daquilo que a gente não vê. Entre o que eu posso ver e o que eu não posso ver. Então, da alma, né? Sentimentos, desejos, paixões, e também faz o quê? Esta mesma espada, ela faz o quê? O espírito. Ela faz aquele corte, as intenções, né? Do nosso ser interior, aquilo que a gente vai lá em Eclesiastes, você que gosta do livro de Eclesiastes,
Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Ao vivo a gente faz ao vivo, acho que é capítulo 7. Não, será que é 7? É capítulo 12. Não, acho que é 12. Deixa eu ver. É 12, 7. Daí. Eclesiastes 12, 7. Capítulo 12, 7. Na minha desde o pó volte à terra. Sim, é isso mesmo. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o Deus. Então, esse é o espírito que tem um relacionamento, é o homem interior que liga a Deus. Pessoal, tendo o Senhor Jesus como Senhor Salvador, a gente sabe que o corpo fica. Ao pó volta, né? A nossa alma sobe com o espírito, e aí nós temos aí lugar para reinar. Um corpo totalmente transformado, como está lá em 1 Coríntios 15, capítulo, versículo 50, 51 em diante. Aí, nós temos aqui o quê? Esse espírito que tem aquilo que Deus deu para o ser humano. Isso é voltar para ele. Aquele que não tem o Senhor Jesus, infelizmente, volta para ele, a alma dele vai ter um julgamento aí. Esse julgamento vai começar primeiro com nós da igreja e depois com o povo, né? Mas, voltando lá. Continuando a questão da alma, eu queria ir para um terreno de resistência, que está em Romanos. Livro de Romanos, Paulo está lá escrevendo lá em Roma, ele foi levado, né, para um julgamento, e aí no capítulo, deixa eu ver se eu começo, se eu vou para o capítulo 3, ou se eu vou direto para o 7. Vamos para o 7. Vamos lá. O 7. Romanos 7. Ali no capítulo 7 de Romanos, no versículo 7. Na minha Bíblia diz assim: a experiência de Paulo, sujeito ao pecado debaixo da lei, ilustra a escravidão ao pecado e à lei. E aí ele começa: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência ou a vontade da carne se a lei não dissesse: não cobiçai. E aí no versículo 8 diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Então vamos lá, voltamos lá para trás, né? Fazer lá uma genealogia, fazendo voltando ao passado, né? Nós vimos a criação, retrospectiva, boa, né? Passamos ali toda aquela parte dos filhos de Abraão, Eva, etc. Aí vamos lá para Gênesis capítulo 12, né? Vamos lá, a vida de um homem de 75 anos, casado com a sua irmã da parte de pai, né? Sarai. E aí tem um chamado, né? Nesse chamado, nessa retrospectiva, tem o chamado. Este homem era um homem de um povo caldeu, né? E que tinha os seus ídolos, mas a gente pode imaginar que no coração dele, nós já tratamos isso em outras aulas, que havia um desejo de conhecer um Deus. Por isso que a gente pode imaginar que Deus foi lá e falou assim: esse cara que é um Deus vivo. Então, é nesse daí que eu vou começar fazendo minha obra. E a partir desse homem, ele chama para sair da sua terra, da sua parentela,
e dá uma direção geográfica onde ele vai levar ele. E diz algumas promessas, né? Quem te abençoa, quem você abençoar, vou te abençoar, quem não amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Quer dizer, deu algumas instruções, levou ele debaixo de uma proteção, colocou, né, orientações, às vezes, em última hora, mas ele perde a mulher, né, por omitido, ou mentir, e cumpriu-se o caminho dos 25 anos, onde um dia ele recebe os 3 anjos, um deles o Senhor, que nós já estudamos isso por angiologia, quando diz o Senhor, o anjo do Senhor, em letra maiúscula, alguns teólogos dizem que é Jesus Cristo. Mas vai lá, você queria falar alguma coisa? Eu também gostaria de compartilhar uma palavra breve em Êxodo 20, fala sobre os 10 mandamentos, e o mandamento, conforme a gente estava exemplificando, o versículo 17. Não cobiçarás. Aí vem as demais coisas, eu gostaria de ater apenas neste princípio, versículo 17. Não cobiçarás. Bom. Amém. E aí, para chegar no êxito, ele passa aquela, né, certas dificuldades, tentam driblar lá o filho, né, filho da promessa, nasce Ismael. Bom, e aí, através daquele homem, Deus faz uma aliança chamada Aliança Abrâmica, onde dá uma instrução que todo menino que nascer tinha um sinal no prepúcio, onde ali era chamado o povo de Deus, o povo escolhido. Ali se formou a origem do povo hebreu, né? Aí passaram alguns percalços, Abraão teve Isaac, Isaac Jacó, Jacó teve vários filhos, né? Um deles é José, José foi para o Egito, e no Egito este povo, né, que nasceu através da semente de Abrão e Sarai, que depois Deus mudou o nome, passou a Abraão, né? Em inglês a gente sabe que o H de Yahvé vai lá no nome de Abraão, muda-se o nome dele, porque era Deus com Abraão, né? É no inglês que você consegue, no português você não consegue. E Sarai tem o Sara, com H, que é o Deus de Sara, quer dizer, já está na genealogia de Abraão e Sara, e aí temos aí o percurso no Egito, Faraó esquece daquilo que José fez, e o povo é preso. E lá nasce um rapaz, um menino chamado Moisés, que saiu das águas. E aí o povo que Abraão não conseguiu contemplar, que eram milhares de homens e mulheres, começam um êxodo, né? Primeiro sobre pecado, sofrimento, e Deus começa a passar instruções depois que eles saem do Egito, instruções morais, instruções de instituição do povo, instruções de higiene e saúde e de algumas outras leis. Conforme a gente aqui, né, vamos dizer assim, os mais experientes, dizem, pastor Ricardo gosta muito bem desse termo, foi dado educação moral e cívica. Exatamente. Hoje em dia está em desuso. Quem que fala esse termo, educação moral e cívica? A parte de ética, a parte de... É complicado esse... Eu não vou me colocar muito em detalhes. E outra questão importante, pastor, a respeito de Moisés, ele também, vamos dizer assim, é tipificado como um libertador, sim, assim como Jesus. Sim. E o rei, tanto o rei como o faraó, né, nas épocas diferentes, intentaram matar porque sabiam do plano que cada um em sua época tinha de relevância, de representatividade diante de Deus e diante dos homens também, porque tinha um povo ali para tomar conta, para ensinar, para dar aqueles puxãozinhos de orelha, os incentivos. E mesmo assim, mesmo com toda esta questão de vai morrer, de não vai morrer, Deus ainda trabalhou e os dois, firmes e fortes, estão aqui. Ó. Amém. Glória a Deus. Isso que eu gostaria de colocar. Então, aí o diácono Daniel passou, teve os 10 mandamentos e teve outros mandamentos, né? Subida no monte,
primeira tábua é quebrada, mas vamos entrar aqui na lei. Por que nós contamos essa história rapidamente? Para chegar até Jesus, porque aí houve, né, é um Velho Testamento inteiro para falar sobre isso. E também, pastor, desculpe interromper de novo, né? Conforme o pessoal muito convém a dizer, conforme quando Jesus estava sendo confrontado pelos fariseus, eles se baseavam aqui, ó, em cima desse conceito de Moisés. Só que conforme diz a Escritura, Jesus é superior a todos. Então, Moisés, desculpa, mas até aqui você já sai de cena. Exatamente. Aí nós temos aí quando Paulo está falando sobre a lei. Então, esta lei foi colocada lá no Pentateuco, né? Nós temos o Êxodo, nós temos o livro de Levítico, o livro de Números, Santidade, né? E a repetição das leis de Deuteronômio, né? O que nós temos aqui no versículo? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Nós lemos. Mas eu não conheci pecado senão a lei. Então, a lei, até Moisés, não se conhecia exatamente os critérios que separaria, né, um homem, né, digno de submissão e obediência a Deus, se não fosse pela lei, né? Vou colocar um termo aqui, pastor, questão legislacional. Não havia uma legislação para aquele povo que não tinha que ser igual a nenhum. Eles só tinham que, baseado no que Deus deu, ser o exemplo, né? Como Jesus disse. E nós temos que ser suas testemunhas. Aquele povo teria que ser testemunha de Deus. Código de conduta. Código de conduta. E eles falharam nesse código de conduta muitas vezes. Então, o que Paulo está falando? Que o pecado só... Quer dizer, o que é o pecado? A gente tira lá que Adão e Eva erraram algo em relação ao algo que Deus colocou, né? Tinha um algo que era não só cuidar daquilo que eles não plantaram, que eles não fizeram nenhum tipo de esforço, né? Porque eles nasceram adultos, né? Adão, o pó da terra, soprando, usou a vida de Deus dentro dos pulmões de Adão, e Eva sendo tirada da costela. A partir desse momento, nós temos o quê? Havia árvores e havia que Deus tinha dado para os dois. Cuidar, né, daquilo que estava no Éden, né, preservar e frutificar. Então, tá. E cuidar dos animais, dar os nomes aos animais. Mas tinham 3 árvores ali e tinha uma questão que teria que haver um foco. Você pode comer de todas. Desculpa, sair. Você podia comer todas as árvores, mas tinha uma que era especial. Essa aqui você não pode comer. Era obediência, submissão àquilo que Deus tinha dado para Adão e Eva. Bom, quebraram esta comunhão, porque eles tinham acesso com Deus, do Espírito. Deus passeava e fazia um relatório com eles no final da tarde, e esta comunhão foi rompida por falta de desobediência. Então, foi uma aliança edêmica, que foi no Éden, onde tiveram que usar de subterfúgios para vestir uma roupa, e Deus teve que sacrificar animais para colocar peles em cima dele. Então, é um sinal que haveria um Salvador lá no final. Eles ouviram a quem realmente o interessava e acabaram se dando mal. E na maioria das vezes na nossa vida é assim também. Quando a gente escuta quem interessa, a gente se dá bem. Agora, ao contrário, a gente leva golpes duríssimos por isso. Exatamente. E aí, este é o pecado. O pecado é errar. O pecado exatamente é não fazer aquilo que Deus gostaria que nós não fizéssemos. Então, você não fazer aquilo. E agora, a partir
de Adão e Eva, todos foram DNA da desobediência. E aí, vendo aqui, havia o quê? A lei que dizia para cada situação daquele povo hebreu o que poderia ser feito, de que forma seria feito e de que forma, caso tivesse algum tipo de não fiz, era pecado, então havia um sacrifício por cada tipo de situação que eles não cumpriam a lei. Então eles iam lá, pediam perdão, pegavam o animal. Eu não vou entrar nesta liturgia, né? Liturgia de pecados, porque era também com que cada família tinha de condição para sacrificar, né? E era uma vez por ano. E o que ele está dizendo aqui? Porque havia uma vontade. E essa vontade, ela vem naquele momento do desejo que nós estamos falando da alma. Às vezes a gente tem um desejo de ter ou de experimentar, como Eva teve essa vontade de experimentar, enganada por uma serpente, né? Possuída por Satanás. E aí, naquele momento, ela toma uma decisão. Vamos dizer assim, pastor, guardadas as devidas proporções, o termo sensação. Essa palavra sensação, temos sensação de quê? De desespero, temos sensação de quê? De dor, sensação de aflição, sensação de angústia, e a sensação de coisa boa, aquela história de a bênção de Deus está chegando, aquela sensação de, eu vou, sabe, por mais que as coisas não aconteçam, mesmo assim eu vou crer que tem coisa de Deus chegando aí e eu vou me manter fiel até o final. Essa é a nossa sensação, esse é o nosso desejo. E outra também, benefícios da renúncia. A gente, sabe, eu estou vivendo isso. A gente, às vezes, olha a renúncia como algo ruim. Possa ser que, né, a gente é privado de certas coisas no momento presente. Só que mais para frente, aquilo vai se refletir em benefício. Eu estou vivendo isso em certas coisas da vida. Então, e glória a Deus. A lei, ela veio colocar limites para o homem e para a mulher. Sim. No primeiro caso, para os hebreus. Havia limites. Então, é o seguinte, vamos pegar uma coisa que, para o lado masculino, né? O homem, desejo. Deus tinha instituído homem e mulher casar. Teve um momento na Bíblia que eles estavam nesta caminhada que poderia ser de quase 4 meses, passou a quase 40 anos, pela desobediência deles, deste povo hebreu, houve desejos. E num dado momento, eles se juntaram com o povo e os homens tiveram relação com mulheres que não eram hebreias. Houve até morte. Sim. E um dos filhos do irmão de Moisés, sobrinho de Moisés, na verdade, Finéias, foi lá e teve que tomar a primeira atitude. Porque eles não queriam deixar as mulheres que não eram judias. Então aí é o desejo. Então a pessoa é casada e tem o desejo de olhar para uma mulher e tem o desejo de deitar com essa mulher. Mas isso para mim, pastor, desculpa cortar o senhor, vamos analisar um pouco mais friamente a questão. Mas deseja a partir de quê? Vamos dizer assim que os povos da época tinham, vamos dizer assim, o povo de Israel como a figura a ser batida, o inimigo. De que jeito que eu vou conquistar? Às vezes é na base da astúcia. Vamos dizer assim, a questão de... Então, é uma questão de sedução aí. E tem muitas vezes é uma questão de bruxaria, uma questão onde realmente toma-se vamos dizer assim, quando o homem não está diante da presença de Deus, os sentidos deles tendem a ser deturpados, tendem a ser confundidos, tendem a ser, sabe, manipulados, sabe, essa questão toda. E falar a verdade, tem-se na figura em Moabe uma figura de uma sacerdotisa aqui,
causava tudo isso. Exatamente. E na guerra toda arma é válida. Não tem essa questão de, sabe, a gente tem que analisar friamente. Todas as estratégias em uma guerra são válidas. Desde que o seu inimigo fique no chão. Isso é o que dizem aí fora. Então, e aí o que acontece? Houve esse desejo, né? E tiveram até filhos com essas mulheres. E aí o desejo vem da alma. E aí é onde vem a contaminação. Então, o que acontece? Havia uma legislação a ser obedecida. Havia uma lei a ser obedecida. Então, quando eu olho aqui para Paulo, quando ele está dizendo sobre a lei que está um pouco, é a lei pecado? Não, não é a lei o pecado. O que é a lei? A lei em si não é pecado. A lei em si é a orientação do que eu devo fazer, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. A lei em si, ela é o quê? Ela exige, ou exigia, que os judeus tinham que viver corretamente. Eles tinham que viver de uma forma correta. Então, a lei era como se fosse limitador para que o homem ou a mulher, eles não fugissem desse limite. E aí ele diz, porque eu não conheceria a vontade, a concupiscência, que a concupiscência é uma vontade que é da carne, né, do corpo, se a lei não dissesse, não cobiçarás. E o que é cobiçar? É desejar. Então, eu posso desejar, como o diácono falou, coisas que vão edificar a minha casa, a minha família, a minha pessoa. Coisas que estão na palavra de Deus e são, que não poderia nem usar esse nome, né? Cobiçar, que é um nome meio, como é que eu posso dizer? É a questão de inveja mesmo, né? É aquela Então, questão de... o cobiçar é quando você está de olho no arroz e feijão do outro. Então, e aí, o pecado, diz assim, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a vontade, porque sem a lei estava morto o pecado. Se não existisse a lei, se ele não conhecesse a lei, não havia pecado. Ele poderia fazer como se outros povos faziam. Tinham várias mulheres, tinham vários desejos. Passando Moisés lá para frente, olhando para Davi. Davi, um escolhido de Deus, um homem que tinha o coração igual a forma que Deus gostava, foi tirado de trás da malhada, cuidava só das ovelhas, teve uma primeira batalha, que era a batalha de lutar com um homem de quase 4,20 metros, depende dos teólogos, cada teólogo dá uma medida, mas eu não vou entrar nesse aspecto. E chegou num momento que ele teve 3 unções de rei. Mas quando ele se tornou rei de Israel, ele desejou não ir para a guerra. E não era esse intuito de que ele tinha que ficar em casa, no palácio. Questão de acomodação, né, pastor? Então a gente entra em vários assuntos aí. Acomodação, preguiça, né? Vamos olhar para a formiga lá em Eclesiastes, né? Que é um animal irracional, mas que dá, né? Deus faz as coisas que a gente olha para o que Deus criou, os animais dão ensinos para a gente. E também tem a palavra lá em Provérbios que falou: preguiçoso, vai ter com a formiga, seja sábio. Seja sábio. E conforme a lei, a palavra de homem é uma lei. E tem uma pessoa dentro da palavra de Deus que acabou pecando por isso. Não tomou o conselho de Deus, fez acordo com quem não devia fazer, e depois viu que estava errado, quis e o povo simplesmente falou: você jurou pelo seu Deus. Ou não, ou eu estou errado. Quem é essa pessoa? Josué. Josué, então. Josué pecou, ele não pediu conselho a Deus, ele viu apenas uma situação. São pobres, são passando por... vamos, sabe? E aí, Deus? Tivesse falado com Deus, Deus teria mostrado na bucha, na lata, e a pessoa não quis.
E ele tinha essa intimidade com Deus. Tinha, mas não exerceu. Não exerceu. E muitas vezes, né, ele tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele, mas não exerceu. E nós temos ainda o Espírito Santo de Deus dentro da gente, através de Jesus Cristo, que nos selou, né? Quando reconhecemos que era um pecador, e pecador fomos perdoados, Sim. né? Libertos, salvos, curados, e tem processo em tudo isso. Às vezes eu não sou liberto de todas as coisas, às vezes eu não sou curado de todas as enfermidades. É um processo. Mas naquele momento, ele teve que escolher o quê? Eu acho que ele escolheu o mais fácil. Eu posso imaginar. Eu vou pedir isso. Esse aqui é fácil de resolver, eu não pedir orientação para Deus. E proteger um povo que Davi lá na frente teve que fazer um acerto de contas, porque senão a coisa não ficava bem para o reinado dele. Mas aí ele olha lá Davi, voltando Davi, na esplanada do seu ministério, vamos dizer assim, ele olha aquela beldade casada com um guerreiro, um soldado da equipe dele, ele comete o quê? Não, eu sou rei, eu posso tudo, eu quero essa mulher. Não quero saber com quem é. Né? E tinha um relacionamento não só muito forte desta menina com um conselheiro dele, que era a neta do conselheiro dele. Né? Vamos dizer assim. Né? É isso mesmo, pastor. Neta. Né? Então, aí, o que acontece? Ele quebrou todos os princípios da lei e ainda trouxe danos para sua família. Então, o desejo é uma área... Até. Irreversíveis. Irreversíveis. Ele pagou até na sua velhice. Então, tem coisas que a alma ela quer, são desejos. Mas como Paulo diz, né? Você sabe melhor que eu, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. E também tem uma questão de Gênesis 3, né? O pecado jaz à porta e contra você cabe dominá-lo. Caim e Abel. Sim. Outra questão interessante. Aí até entra na questão da cobiça. Porque Abel fez o quê? A oferta. E na conduta também errada. Não tinha ali a lei, não tinha limitação do pecado, mas havia uma conduta. Era irmão de sangue. E aí ele olhou o quê? Para a oferta de Abel. Deus se agradou na oferta de Abel, mas será que ele não sabia, apesar de ser agricultor, ele sabia que lá temos que Adão e Eva devem ter tido um bate-papo com eles. Aconteceu isso, ó, fizemos isso, aconteceu isso. Né? Aí teve que, né? Tivemos que tomar alguns posicionamentos errados. E aí Caim olhou, não digo se é cobiça, não, mas teve inveja. Mas eu digo que, assim, se fosse para analisar, imaginaria dois tipos de homem. A pessoa com a qualidade de Caim e qualidade de Abel. Para mim, eu tenho Caim como uma pessoa, vamos dizer assim, impulsiva, inconsequente, a pessoa que faz tudo que dê na telha, que não leva nada a sério, assim como Jacó e Esaú. Eu vejo analiso essas questões. Jacó, todos têm como trapaceiro, mas de fato, fosse para analisar, foi isso mesmo? A gente tem que olhar tem a maternidade. A maternidade ajudou. E sim, sabendo, também. E sabendo que Deus já tinha falado lá para Isaac e para Rebeca, que o maior serve do menor. Então, já dá entrelinhas que Deus já está revertendo. Mas ela olhou a primogenitura de Esaú, ficou preocupada com o caçula, quis proteger o caçula. Eu vou dar um jeitinho, né? Pô, é meu querido. Né? Foi orientado por quem? Foi orientado pela mãe. Né? E nesse momento, nesta orientação, ele se perdeu. Né? Ele se perdeu totalmente e aí, né, teve que correr e fugir. Mas ali eu digo que houve uma ajudinha muito importante da mãe. Baseado em cima na estratégia, olha, mas como eu não tenho pelo, vou colocar pele de ovelha aqui,
vamos botar uma de cabrito, quer dizer, é mais cheiroso, né? Vou cheirar. Um homem, caça, né? era um caçador, né? Então, vou colocar assim, colocar aqui no peito, você pode passar a mão no braço, né? Então, só que você vai ter que fazer a tua parte, não dá a volta. E a comida deixa que eu faço. Ele só foi o que? Um garçom. Então, se a gente olhar a questão da alma, e não havia lei, mas havia uma conduta antes da lei, o que era correto ou não. Mas a lei veio dar o quê? Exatamente isso. A lei se torna conhecida, a lei faz com que o pecado seja conhecido, né? A lei, ela é boa, mas ela tem que colocar limites para que eu não transgrida. Então, aí nós vamos lá, pode falar. Também tem uma questão, pastor, com relação a isso. Digamos que a pessoa cai em um erro determinado. Não vou dizer aqui a questão que seja. Seguinte, a gente sabe que tem uma pessoa assim, um espírito que causa tudo isso. Sim. E também tem aquela questão. Eu induzo o homem a errar. Ele erra. Em contrapartida, eu acuso ele diante de todos. Eu vou apenas deixá-lo errar. Ele vai errar por conta e risco. Só que na hora do, digamos assim, do deslize, eu vou apontá-lo diante de todo mundo. A gente já sabe muito bem quem faz esse papel. Sim. E assim, para ele é um divertimento. Fez isso nos dois evangelhos lá, que tanto o coletor de impostos Mateus escreve em Mateus 4, com Jesus, e o médico Lucas escreveu lá em 4, também capítulo 4. Aí você entende que dá a impressão que o pecado é um espírito. Não é um espírito. O pecado é aquilo que não agrada o Criador. O pecado é alguma coisa, né, que pode ser várias coisas, né, de você estar indo no caminho contrário daquilo que Deus gostaria que você não fizesse. Então, a gente olha para a lei ela vem aqui como um mandamento, que ela dá como uma forma de orientativa, como qualquer motorista que for tirar a carta, ela vai ter leis que ele tem que obedecer. Senão ele vai ter uma sanção. Ele vai pagar a multa, vai perder a carta, vai ter penalização, vai ter o carro inchado. Então, o mandamento aqui, que Paulo diz, a lei, ele quer dizer que antes da lei, o pecado não era ativo. Vamos assim, era uma coisa que não era uma forma ativa. Aí, aparecendo a lei, opa, o negócio agora muda. A palavra de Deus lá em Deuteronômio 28 fala o quê? Se atentamente tomar atenção em todos os detalhes possíveis e imagináveis. Vamos dizer assim, conforme diz aí na propaganda, as notinhas do rodapé. Sim. Sabe? Toda aquela questão de todas as entrelinhas e ali vai causar diferença. Assim como em qualquer, vamos dizer, não vou dizer qualquer coisa, porque a palavra de Deus está acima de todas as coisas. E é a base principal. Vamos lá, então, sem muitas delongas. Deuteronômio 28, que é um resumo de Levítico 26. E se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos, não é parte, é todos, os mandamentos que ele te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E um negócio interessante dessa palavra, que eu acho uma bênção maravilhosa, e começando a meditar nisso, é aquela palavra, aquele versículo determinado que fala: tu emprestarás, versículo 12, lá no final, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado.
Mas Ou aí, seja, não vai precisar. Porque Exatamente. Deus é a condição da pessoa. e aí eu vejo assim, Paulo, na verdade, antes de ser Paulo, era Saulo, ele Sim. estava convicto que aquilo que ele estava fazendo estava corretamente certo. Ele achava que ele estava seguindo a vontade de Deus. Então, eu olho aqui no versículo 9, ele diz, eu, né, em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olha que interessante. Ele está dizendo que antes, ali, vamos imaginar, ele foi criado nos pés de Gamaliel, ele foi criado, né, Tradicionalismo, tradicionalmente, formalismo. sendo fariseu, conquistou o título de romano, de cidadão romano, né? Aí saiu sendo xerife aí atrás dos cristãos, achando que era o xerife certo, né? Mandava prender, mandava soltar. Mandava matar. Ou seja, era do STF da época. Exatamente. E aí, o que acontece? A lei quem faz sou eu. Exatamente. A Aí lei ele quem vê- desfaz sou eu. Exatamente. Do jeito que eu acredito, do jeito que eu Exa- acho que é o. Exatamente. E o mandamento Acho que que se era... eu falar demais, eu vou me encrencar, eu vou querer me. Foi ótimo isso aí. processar. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Mas espera um pouquinho, se ele foi seguindo a lei, se ele seguiu os princípios da lei, ele faltou atentar alguma coisa na lei. Tem um árbitro que falava: a regra é clara. E aí o que acontece? Ele estava fazendo uma coisa errada. Jesus falou que a letra mata, o espírito vivifica. Quando a gente percebe Paulo e fazendo uma explicação sobre Jesus, em todas as vezes que ele foi levado a expor, ele faz uma retrospectiva. Lá na época de Moisés, trazendo, faz um review, exatamente. Né? Da mesma forma que Estevão, primeiramente Estevão fez isso, né? E fez uma retrospectiva e foi falando, foi apedrejado, vendo em cima dele. Por quê? Porque antes da lei, a lei já apontava para a vinda de um Salvador. Na lei também apontava para essa vinda. E Jesus, quando ele veio cumprir a lei. Mas a lei teve alteração? Não. Houve, no momento que Jesus esteve, ele viveu esta lei. Mas esta lei, ela se tornou o quê? Antiga. E aí houve a necessidade, não da antiga lei, de uma lei mais atual, que era a lei do amor, a aliança de Jesus. E essa lei atual era Jesus. E aí ele não entendeu, porque ele estava debaixo de regras, né? Debaixo de um jugo. E aí pode falar se você quiser. Pastor, com relação ao diácono Estevam, ele foi, digamos assim, apedrejado. Por quê? Porque na época não tinha uma metralhadora, né? O pastor tem um pastor que eu gosto muito de falar assim, a metralhadora da época era as pedras. Um pastor que eu gosto muito, hoje ele tá na Bahia, é uma benção. Mas na época lá que a mulher foi pega em adultério e queriam metralhar ela com as pedras, e Jesus não deixou por causa dessa questão da questão da lei, da graça, do amor, de tudo mais. E ali Jesus usou de grande sabedoria nessa questão da mulher que adulterou, mas a lei era clara, que tinha que levar o homem e a mulher. Sim, os dois, E eles só estavam com a mulher lá, o vaso mais fraco, que nunca teve uma posição naquela época, né, nem anterior, de ter assim alguma oportunidade civil, vamos dizer assim. Era primeiro nome, olha lá, era filha de fulano, de ciclano. Então a gente olha aqui no versículo 12, que a gente vai terminar, porque vai bater 1 hora, a gente vai dar continuidade. Então, e assim a lei é santa, porque a lei era justa.
em suas exigências, mas não era capaz de libertar Paulo do pecado. Então, havia uma pena se você pecasse, mas não havia, e esta pena era uma pena que não levava para uma liberdade eterna, uma liberação eterna. Era feita através de sanções e também de sacrifício de animais irracionais. E aí ele diz assim: e o mandamento santo, justo e bom, logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. A gente vai parar por aqui, fazer um plim-plim para as pessoas lá em casa pensarem sobre isso. E a gente continua. Vocês vão falar alguma coisa, querido? É com relação a essa morte. Quando Deus entra, ele mata mesmo, sabe? Mata tudo que é de errado. Mata tudo que é de frustração, de arrogância, tudo que é de soberba, tudo que é de autossuficiência, porque não tem nada melhor que Deus nos ensinar a compartilhar. Sabe, o egoísta, ele tem uma questão apenas dele. Só que aquele que compartilha tudo que é, mesmo aquilo que é dele, ele faz uma causa para o bem comum. A questão de ser solitário e de ser solidário é só uma questão de ser trabalhada dentro da nossa mente, do nosso espírito e do nosso coração. Ali a lei, ela dava, como eu disse assim, sanções dependendo do tipo e do nível do pecado. Jesus foi classificado para ser colocado no nível mais alto de sanção, que foi a morte, né? E se tornou maldito para que nós nos tornássemos benditos. E essa morte que Paulo fala aqui é que o pecado, baseado na lei, não levava a uma libertação, uma liberdade para o pecado dele, o pecado do povo dele, viver eternamente com Deus. Era uma limitação de, uma vez por ano, fazer aquele sacrifício, aquele holocausto, que não levava ao nível aonde o Senhor Jesus teve que se dispor de toda a deidade para trazer luz aonde nós éramos filhos das trevas, mesmo judeu debaixo da lei, né? A não ser que aceite Jesus como seu Salvador. Tá o negócio. Colocando, desatando em miúdos. Não leva a lugar nenhum. Exatamente. Bem assim, bem ilustrado. Ou seja, é uma questão, e além do termo também, algo baseado em fato real, porque o sacrifício de Jesus é mais real que tudo aquilo que podemos imaginar, e com tudo que aconteceu, tá aí, cabe a cada um. Eu creio, eu acredito. Assim como no arrebatamento, eu acredito também. Quem quiser, bem. Quem não quiser, ó, vai ficar a seu critério. Foi o Certo? Cordeiro. Apenas isso. Foi o Cordeiro, e é o Cordeiro, e será o Cordeiro para todos aqueles que creem, que tirou, tira e tirará o pecado do mundo. Amém? Passado, presente e futuro. Amém. Nós vamos terminar aqui, porque a gente vai conversando sobre as coisas de Deus, né? Estamos falando sobre a tricotomia, sobre a alma, e a questão que a nossa alma tem desejos, tem vontades, e chegamos aí num aspecto sobre o pecado, e vamos dar continuidade. Por falar em desejo, o nosso desejo era de não parar, mas temos que parar. Estamos sujeitos ao tempo, né? Exatamente. E o tempo, para nós, é uma bênção e às vezes é um elemento contrário, né? Mas amém, glória a Deus. E hoje nós não tivemos a nossa terceira cadeira, que é com o diácono Nelson, também que faz parte.
Glória a Deus. Nós teve um imprevisto, infelizmente não está aqui com a gente. Eu vou orar. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento te agradecemos por este momento de comunhão, momento que o Senhor trouxe para nós, Senhor, uma coinonia, Senhor, uma comunhão entre Sim, eu Deus. e o diácono Daniel, para que levássemos, Senhor, Mais ainda informações sobre o contigo, que, Senhor. sobre a alma, Amém. uma das partes da tricotomia que nós estamos estudando, Pai. E que o Senhor venha nesta semana abençoar cada um que acessar, que ligar, que o Espírito Santo fale, que Sim, convença meu Deus. do pecado, da justiça, do juízo, daqueles que ainda não Sim, aceitaram o Senhor Jesus, daqueles que se saíram dos caminhos do Senhor, que o Senhor não desiste, não vai desistir, nunca desistirá, que o Senhor chama para perto, Amém. para aqueles que creem, para que volte ao primeiro amor, que volte à comunhão com Ele, através do Espírito Santo e a palavra, reconhecendo que nós precisamos do Senhor, reconhecendo que precisamos dar frutos dignos de arrependimento todos os dias. E que o Senhor venha abençoar as igrejas, começar pela nossa igreja Sim, meu apostólica, a Deus. Casa da Cura, onde os pastores, anjos de Deus, o casal que o Senhor colocou para Sim, essa meu igreja, o Deus. pastor Fábio, o pastor Eliane, abençoando cada oficial desse ministério, cada adorador, cada levita, cada membro, abençoando cada casa e abençoando Sim, este meu Deus. Este Brasil que é do Senhor, que não vai ter outra cor a não ser as cores do Brasil. Não vai haver cor vermelha, roxa, amarela, mas vai haver as cores que este Brasil é. E neste momento abençoando o líder desta nação, cobrindo ele, a sua casa, a sua família, seus filhos, sua filha, sua esposa, seus parentes, seus ministros, seus familiares dos ministros, para que o mundo conheça que o Brasil é do Senhor Jesus, não é